públicas, inclusive o Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro sendo empregado, as forças de segurança pública também para retirar as pessoas dos acampamentos e levar para suas casas. E quando eu disse que o Exército Brasileiro, essa fala foi muito infeliz minha, quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado. É uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não, não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro, porque o Exército Brasileiro, desde que eu entrei, eu sei que ele é disciplinado, ele é legalista, ele cumpre a hierarquia e a disciplina. Isso eu fui muito infeliz. Ok, uma opinião minha no calor da emoção, mas eu tenho certeza que se a ordem fosse dada, todas as instituições do país colaborariam para que aquelas pessoas voltassem à sua tranquilidade, à sua... Não, mas vamos lá então especificamente sobre isso. Quando o senhor diz assim, olha, da divisão para baixo, a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele. De divisão para baixo está. O senhor está querendo dizer o quê? Que o senhor errou nessa colocação, ou o senhor, na verdade, estava simplesmente dizendo, olha, o alto comando do Exército, na sua lógica de colocação, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras concorda com a situação de instabilidade, divisão para baixo, não. Não. Aí eu pergunto para o senhor, quem então, nesse alto comando do Exército Brasileiro, com qual deles, ou com quem deles, ou se com todos eles, o senhor tinha maior dificuldade de convencer para o apoiamento a uma intervenção, a um golpe no país? Senhora senadora, eu volto a repetir, me perdoa se eu não fui entendido, essa colocação minha foi muito infeliz. Eu sou um simples coronel, conversando num grupo de WhatsApp com um amigo, não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Essa observação minha foi muito infeliz, porque eu não tenho contato com ninguém do alto comando. Então, fui infeliz, me arrependo, já disse isso aqui. A minha intenção é dizer que nessa colocação eu fui muito infeliz, não deveria tê-la feito, ok? E não posso, na minha condição de coronel, dizer o que pensa o alto comando. O alto comando é o responsável pela condução do Exército Brasileiro. Mas o senhor disse isso na mensagem. Mas eu disse para a senhora que eu me equivoquei, eu fui infeliz. Outra coisa, coronel, o senhor, só para deixar aqui claro, o senhor não é uma pessoa simples. O senhor não pode nem mitigar, por exemplo, a sua posição. O senhor integra o Exército Brasileiro, o senhor integra o Estado-Maior em uma área que é uma área importante estratégica, que é exatamente a parte de projetos. Então, o senhor, na verdade, tem uma posição significativa dentro da composição das Forças Armadas Brasileiras. E eu vou seguir aqui ainda com mais questionamentos. No dia 21 de dezembro, Mauro Cid comunica em mensagem trocada com o senhor da seguinte forma: o general Heleno esteve aqui. O senhor responde, cumpriu o que falou que faria. Excelente. O que ele cumpriu? Ele falou o quê? Me disse uma vez, senadora, que estaria ao lado do presidente do primeiro ao último minuto do mandato. E naquele momento difícil foi o que aconteceu. Estava junto do presidente. Só entendeu? Perdão. Você pode... Muito cara de pau. Olha, é impressionante. Eu tô assim. Ok. É impressionante. Deveria sair preso. Tá mentindo o tempo todo. Disse a mim uma vez que ele estaria com o presidente da República em todos os momentos do seu governo, do primeiro ao último momento. Naquele momento difícil do presidente, o presidente estava triste, estava recluso, estava pensativo. O general Heleno estava com ele naquele momento, foi isso que eu disse, cumpriu a promessa.
Mas ele foi cumprir a promessa em qual sentido? Em orientar, em dar apoio ao ex-presidente? Está o tempo todo. Ele falou, está aqui. Falei, está o tempo todo. Quando ele diz está aqui, ele estava onde? O general Heleno? Junto com o Cid, eu não sei se está aqui. Como o Cid, eu vou conjecturar se eu disser para a senhora. Porque quando ele fala, o general está aqui, estava com o Cid, junto com o presidente, o tempo todo, para poder apoiar o presidente. General, coronel, deixa eu lhe falar. No dia 21 de dezembro de 2022, consta, colegas parlamentares e presidente, na agenda do presidente da República, vejam, ele consta algumas reuniões desse dia. E às 10 horas da manhã ele se reúne numa primeira leva com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Na sequência, ele se reúne com o Renato de Lima França, que é subchefe para assuntos jurídicos. Na sequência, ele se reúne com Augusto Heleno, o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E depois ele se reúne já com uma parte mais política, que é com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ou seja, ele tem uma sequência de reuniões dentro do Palácio do Planalto com pessoas estratégicas e que são ligadas à área da defesa, na área jurídica e também, naturalmente, na área militar. Era isso aqui no qual o senhor se referia? Eu não tenho condições de dizer, senadora. Eu não tenho condições de dizer. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte: o general Heleno me disse uma vez que estaria junto ao presidente o tempo todo. Eu não tenho acesso a essa agenda. E com relação à sua fala, senadora, quando a senhora disse que a minha função ela é de importância, eu queria reiterar. Realmente, novamente pedir desculpa se eu não fui entendido. A minha função ela é muito simples. Eu gostaria aqui de apresentar, se a senhora me permitir, tem uma reportagem que saiu no site Metrópolis, do senador Hamilton Mourão, que ele fala sobre as conversas entre mim e o Cid. E eu quero citar alguns trechos aqui que são importantes. E a frase mais interessante do senador Mourão é a seguinte: mas quem é o Lawande na fila do pão? Isso mostra a minha capacidade, a minha, entre aspas, insignificância naquele momento para fazer alguma coisa contra o Estado Democrático de Direito. Ele diz assim: agora estava no Estado-Maior, numa função burocrática. E termina, ao final da reportagem, pessoas que discutiam a possibilidade de golpe com o Cid, como o coronel Lawande, não tinham condições de executar o plano que estavam tramando, então não tinha condições. Eu volto a dizer à senhora, por favor, que a minha função no Estado-Maior, embora ela seja importante para o Exército Brasileiro, mas a minha função é meramente burocrática, senadora. Então não tinha nem motivação, nem pessoal, nem material, e não foi essa a minha intenção em nenhum momento. Coronel, o senhor estava há 1 ano e 6 meses da posição para assumir, por exemplo, a patente de general. Vossa Senhoria não pode, na verdade, minimizar a sua posição. O seu escritório, na qual o senhor, na verdade, integrava no Estado-Maior, tem uma função estratégica de planejar e coordenar ações de relações institucionais. Ou seja, o senhor não pode colocar que a sua posição não tinha qualquer influência. O senhor tinha contato direto com o ajudante de ordens do presidente da República. A gente vê, inclusive, aqui no levantamento, ligações dele para o senhor e que o senhor, em alguns momentos, inclusive, nem atendeu. Ele respondia de prontidão um volume de informações que o senhor conversava com ele. Então, quer dizer, o senhor não pode minimizar uma posição sua diante de fatos concretos que estão aqui de posse desta comissão, coronel. Quer dizer, as suas falas e os seus posicionamentos, eles se desfazem com as informações que estão diante de nós. E aí eu queria, na sequência, colocar que o senhor me respondesse o seguinte: o senhor fala em uma das conversas o seguinte: acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do Comandante Supremo. Eu entendo aqui que o senhor deve estar se referindo ao Comandante Supremo, ao ex-presidente Bolsonaro, é isso? Sim, é isso. Me explique melhor, então, acaba o Exército Brasileiro. Não, eu quis dizer que qualquer ordem que fosse dada pelo presidente Bolsonaro,
para apaziguar o país, como eu falei para a senhora, e essa era a minha intenção, o Exército Brasileiro cumpriria essa mensagem trocada com o Coronel Cid. Pessoal, senhora, olha... volto a dizer... Vai minha ter que sair opinião preso, no WhatsApp, né? Conversa privada entre mim e ele. Se esse cara então, não assim, sair preso, eu acabou fui feliz, a CPI. Toda a fala dizendo, mas é que, Eu peço a você pra tomado meter o pela dedo no emoção, like. pelo calor, eu falei, tem que ser feito alguma coisa. Se o povo não sair das ruas, nós teremos problemas, inclusive de ordem social. Essa foi a minha intenção. Apaziguar o país e voltar para frente. O senhor acredita que se o então presidente Bolsonaro determinasse, por exemplo, uma intervenção, o Exército Brasileiro cumpriria prontamente? O senhor diz isso, inclusive, quando o senhor se refere, por exemplo, ao general Rosti, não sei se é essa a pronúncia correta, do general Rosti, quer dizer, o senhor diz o seguinte, olha, o senhor ainda apontou... nas conversas, o senhor ainda apontou que o Rosti, possivelmente o general Rosti, teria afirmado que se o Exército Brasileiro receber a ordem, cumpre prontamente. O general Rosti, essa mensagem foi recebida, o general Rosti, ele está correto. Qualquer ordem que o Exército Brasileiro receber, ele vai cumprir prontamente. Agora, eu não posso dizer para a senhora que ordem seria dada, porque eu não estou... Você pode repetir a pergunta, por gentileza, que eu perdi o começo dela, por favor. Ele diz o seguinte, o senhor diz o seguinte, na verdade, se o Exército Brasileiro receber a ordem, e aí é óbvio, pelo contexto aqui, o senhor se refere ao ex-presidente Bolsonaro, o Exército Brasileiro cumpre prontamente. Sim, o Exército Brasileiro cumpre qualquer ordem prontamente. Qualquer ordem. Mas em nenhum momento eu disse que seria uma intervenção, um golpe. Em nenhum momento. Falei, a ordem que vier, o Exército Brasileiro é disciplinado e vai cumprir. O senhor conheceu o Marcelino Haddad? Não sei quem é esse cidadão. Não sabe. Sabe para o senhor ver se o senhor consegue reconhecer. Gente, é impressionante a vergonha que esse cara está fazendo as Forças Armadas passar. Não, senhora, relator, não conheço o senhor Bedinho. Coronel, e a empresa Imicam Brasil? Tem que ser preso, não tem outra solução. Não conheço. O senhor não conhece?